Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião desta tarde, que se prende com as audições no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 94, 14ª legislatura, segunda sessão legislativa, que precede à revisão do Código de Valores Mobiliários e que teremos o gosto de iniciar precisamente com o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que é representado pelo Sr. Governador do Banco de Portugal, Dr. Mário Centeno, que já estou a ver e que aproveito para cumprimentar calorosamente. Permitam-me só recordar os termos em que esta audição decorrerá. Portanto, tratando-se de uma apreciação na especialidade, aos grupos parlamentares estão atribuídos até 3 minutos para colocarem as suas questões, sendo que a entidade convidada se dispõe do tempo necessário para a sua resposta. Queria apenas dizer, depois de formuladas todas as questões, portanto, de resposta conjunta, e eventualmente, se vier a ser solicitado esse tempo, haverá também ainda a possibilidade de uma ronda complementar. Eu, antes de dar a palavra à Sra. Deputada Vera Brás, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para colocar as suas questões, queria apenas agradecer ao Dr. Mário Centeno. Sei que, de facto, houve uns constrangimentos de agenda e a compreensão pelo processo orçamental, que aliás é profundamente do seu conhecimento, que em breve irá ocupar os trabalhos da Comissão de Orçamento e Finanças, e de facto tornar-se-ia muito complicado depois podermos agendar esta audição, e portanto, na medida em que conseguiu encontrar este espaço de agenda, estamos gratos. Sra. Deputada Vera Brás, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados aqui presentes e que nos veem online, e cumprimento naturalmente o Sr. Governador do Banco de Portugal, aqui em representação do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, agradecendo desde já os contributos que certamente dará a este processo. Nunca é demais referir que este é um processo de extrema relevância. Ele é o culminar de uma reforma fundamental e estrutural para prosseguirmos a intenção que se pretende de desenvolvimento, de crescimento do mercado de capitais português, mas que esteja também ele assente numa base sustentável e resiliente que permita verdadeiramente acompanhar esta transição digital, da inovação e também da atual globalização. Acima de tudo, pretende-se proteger os investidores, a integridade do mercado, ao mesmo tempo que se respondem àquelas que são as reais necessidades de todos os participantes no mercado de capitais. Exige-se assim, e é consensual, um quadro regulatório simples, harmonizado com as normas europeias, para que seja um veículo em busca da competitividade que tanto necessitamos para o nosso tecido económico, para a nossa retoma após a Covid-19, tendo em conta a especial vulnerabilidade em que nos encontramos. Questionava-lhe assim, Sr. Governador, de uma forma geral, se considera que a proposta final que deu entrada na Assembleia da República vai de encontro ao preconizado e se garante a existência de uma regulação e de uma supervisão que seja adequada e consistente com os objetivos que se pretendem alcançar, a nível quer nacional, quer internacional, mas também de âmbito económico, social, jurídico e institucional. Enquanto organismo de coordenação e de interligação das diferentes autoridades de supervisão do sistema financeiro, questiono se o Conselho identificou potenciais situações de desarmonização entre a legislação do setor bancário e do mercado de capitais com o setor segurador e de fundo de pensões, e se haverá aqui algumas questões que será necessário rever para que haja esta conciliação entre ambas as legislações, e no momento ficaria por aqui. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Vera Brás. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Hugo Carneiro. Sr. Deputado, faça favor. A palavra é. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados, Dr. Mário Centeno. Esta audição decorre no seguimento de outras que já se fizeram anteriormente, inclusivamente ouvindo também o próprio Banco de Portugal, e, portanto, do nosso lado, as questões são muito simples. Portanto, gostaríamos de ouvir a sua opinião e perceber se concorda ou se discorda que, contrariamente até ao que foi dito anteriormente, poderemos estar a desproteger os investidores na medida em que estamos a limitar a responsabilidade na liquidação de títulos que é feita no sistema do Target to Securities,
E, portanto, compreendendo que há uma diferenciação face ao regime em vigor em Portugal e noutros países da União Europeia, a questão que se coloca é saber se nós queremos aproximar-nos dos outros países da União Europeia ou não, neste aspecto, ou se queremos manter o sistema que existe em vigor. A proposta que está em cima da mesa propõe essa aproximação, numa tentativa de igualizar as condições em que a liquidação de operações ocorre, mas nós não podemos, enfim, ignorar que o que está em cima da mesa é a limitação da responsabilidade perante os investidores. E, portanto, gostava de ouvir a sua opinião sobre isso. Quais são as vantagens e as desvantagens nas opções que são apresentadas neste momento. E, portanto, também perceber se, de alguma forma, o que está em cima da mesa é ou não uma forma de desregulação do nosso enquadramento jurídico e se essa desregulação é benéfica ou desvantajosa para aquilo que deve ser o enquadramento de um futuro código no nosso ordenamento jurídico. Gostava também de ouvir alguma opinião do Dr. Mário Centeno relativamente a outras sugestões de outros temas até que não tenham sido abordados até hoje, que eventualmente possa aportar nesta audição e que sirvam também para que os deputados no Parlamento possam melhorar o processo legislativo que está em curso, uma vez que a seguir a estas audições é essa a fase que se suscita de seguida. Obrigado. Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Carneiro. A palavra agora, não registro mais nenhum pedido de palavra, portanto a palavra agora é ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves. Faça favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, Sr. Governador Mário Centeno. E relativamente aqui a esta alteração ao Código dos Valores Mobiliários, de alguma forma podemos dizer que esta proposta de lei anuncia-se, tal como outras medidas que têm sido tomadas, como uma resposta à evolução dos mercados, ou seja, de alguma forma a supervisão vai sempre atrás das formas como os agentes do mercado permanentemente procuram encontrar esquemas de opacidade e circularidade e especulação e que depois criam-se propostas de lei no sentido de ir atrás dessas alterações no mercado. A questão que se coloca é se estas alterações resolvem ou não esses problemas e essa é logo a primeira questão que colocamos. Depois, relativamente às alterações e ao reforço de poderes da CMVM, a verdade é que estas alterações, este reforço de poderes que se dá aqui à CMVM, abrange sobretudo as empresas cotadas em bolsa, que cada vez são menos, não é? E, portanto, também é importante percebermos exatamente o alcance destas medidas, até que ponto é que é um alcance significativo, tendo em conta que cada vez menos empresas estão cotadas em bolsa e já agora era importante também perceber quais as razões que levam a que empresas, que até com alguma importância no tecido empresarial em Portugal, decidam sair da bolsa. Um outro aspecto que tem a ver com o quadro europeu em que se insere esta proposta de lei, que é um pouco a ideia, enfim, do mercado único de capitais, não é? E há aqui uma preocupação que temos e que não queremos deixar de colocar e que seja também referida pelo Sr. Governador, que tem a ver com a possível criação de uma espécie de penny stock, portanto, de uma pequena bolsa ou bolsa para pequenos e médios emitentes, que, tendo em conta as características do tecido económico nacional, poderia colocar as micro, pequenas e médias empresas nacionais nas mãos de intermediários que se dedicariam a extrair-lhes ainda mais o valor que a banca já lhes extrai. E, portanto, gostaríamos de saber se esta lógica de criação de pequenas bolsas para pequenos emitentes possa, de alguma forma, colocar as pequenas e médias empresas nacionais em competição com os grandes grupos das maiores potências europeias,
ou, em último, no melhor dos casos, com as micro, pequenas e médias empresas desses grandes economias europeias. E se mesmo, tratando-se apenas de microempresas com microempresas, tratando-se de contextos económicos diferentes entre países com condições económicas totalmente diversas, se isso não pode colocar as empresas portuguesas a disputar financiamento em condições completamente diferentes e completamente prejudiciais a essas pequenas empresas nacionais e, portanto, gostaríamos também de o ouvir acerca dessa matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que, de imediato, passo a palavra ao Sr. Doutor Mário Centeno, reiterando os meus cumprimentos e, portanto, Sr. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, senhores deputados. Queria começar por agradecer a oportunidade que é dada ao CNSF para se pronunciar sobre esta proposta que procede à revisão do Código dos Valores Mobiliários. Deixem-me começar por referir que, na opinião do CNSF, trata-se de um dos diplomas basilares na regulação do setor financeiro em Portugal, a par do futuro Código da Atividade Bancária, que visa substituir o regime geral das instituições de crédito e das sociedades financeiras e que permitirão fazer uma atualização e um alinhamento destes dois instrumentos de regulação e de supervisão com aquilo que é o desenvolvimento, e pronunciar-me-ei sobre isso várias vezes, de desenvolvimentos que, tal como os senhores deputados também colocaram nas vossas preocupações, estão a acontecer de forma continuada nestes mercados. A revisão do Código dos Valores Mobiliários representa um esforço de atualização e adequação às necessidades dos mercados de capitais atuais. O Sr. Deputado Duarte Alves referiu-se precisamente a este tópico, este prisma, digamos assim, esta perspectiva desta revisão, e a opinião do CNSF é positiva sobre esta matéria. Assim, a revisão visa dotar o quadro jurídico de normas mais simples, consistentes, claras e adequadas à realidade nacional e que reduzam os custos regulatórios ao serviço da dinamização e do reforço da competitividade do mercado de capitais nacional. Assim, tal como referido pela Sra. Deputada Vera Brás, nós temos a leitura de que o esforço que aqui é feito contribui nesta direção. Insisto de referir que os desafios são de facto múltiplos, tal como a Sra. Deputada Vera Brás também referiu, e que nós devemos manter uma posição muito ativa naquilo que é o alinhamento com a dimensão europeia, atendendo sempre que possível, e aí o Conselho também concorda, com a proteção do funcionamento do mercado nacional, e o Sr. Deputado Duarte Alves fez referência a algumas especificidades que o regulador deve ter em conta. Assim, no essencial, salvaguarda-se nesta revisão uma adequada regulação da atividade, atendendo aos riscos que são inerentes e pretendendo, e agora de encontro à preocupação levantada pelo Sr. Deputado Hugo Carneiro, um aumento do grau de proteção do investidor. É evidente que tudo isto é feito num contexto de dinamização que se pretende do mercado de capitais, que Portugal só por si não poderá dar resposta isoladamente, eu diria, fora do contexto europeu, e dependerá sempre do progresso que se conseguir imprimir à União de Mercado de Capitais, um dossiê que, como sabem,
tem merecido uma atenção continuada, mas provavelmente com progresso ainda insuficiente a nível da Europa, em particular a partir de 2015. A importância de um mercado de capitais robusto e resiliente é um facto evidente e que permitirá o reforço da competitividade do mercado em Portugal e da canalização da poupança para o financiamento e a capitalização das empresas. Isto é um mecanismo de canalização das poupanças para as empresas que, de facto, necessita de um enquadramento mais ágil, mais seguro, mas, em particular, que permita retirar parte da ênfase que, nos diferentes mercados europeus, existe naquilo que é a importância do mercado bancário na canalização destas poupanças. Essa diversificação será, enfim, é o entendimento que temos, essencial para poder agilizar e trazer mais investidores e com mais segurança ao financiamento das empresas. Desta forma, um mercado de capitais mais desenvolvido oferece alternativas, não só às empresas, mas também aos investidores, permitindo assim às famílias a alocação de poupanças em instrumentos que sejam, ao mesmo tempo, atrativos e suscetíveis de corresponder a objetivos de longo prazo. Temos que ter sempre presente que a presença de investidores no mercado de capitais deve estar incentivada para estas relações de longo prazo e, na verdade, os mecanismos de regulação e de supervisão existentes devem proteger precisamente essas relações de longo prazo. Assim, o desenvolvimento de canais alternativos de financiamento das empresas é indubitavelmente desejável. O financiamento via mercado de capitais deve constituir, e eu já falei disto há uns segundos atrás, um complemento relevante àquilo que é a concessão de crédito pelo sistema bancário à economia. Se olharmos para a crise que atravessamos e da qual estamos neste momento, em termos globais, a sair, podemos dizer precisamente que a crise veio expor esta importância. Nós assistimos, no contexto desta crise, a um aumento dos níveis de poupança, que são muito elevados neste momento, pelo que, se tivermos estes canais de fazer chegar essa poupança às empresas de forma alternativa, só pode ter um impacto positivo na recuperação da economia. Estamos a falar de investidores, estamos a falar de empresas, estamos a falar de grandes e pequenos investidores e de grandes e pequenas empresas. Ou seja, quando olhamos para a dispersão na tomada de risco por agentes financeiros, quer do lado da poupança, quer do lado do investimento, temos que entender que esta diversificação e esta dispersão do risco teria também efeitos positivos na redução da alavancagem e de créditos não produtivos, os chamados NPLs, no sistema bancário em Portugal. Como eu referi há pouco, não é um fenómeno apenas português, mas é tradicionalmente europeu. O financiamento das empresas está muito dependente, ou seja, concentrado no crédito bancário, e isto faz com que o risco esteja, enfim, concentrado de forma excessiva no sistema bancário e que não haja este outro canal de dispersão do risco compatível ou comparável com outras realidades. Apresenta-se sempre nesta comparação a realidade americana, que faz com que a partilha de risco privada seja muito superior àquela que acaba por ser também a partilha de risco pública, pelas contingências que sabemos que todos estes mecanismos têm depois
a um nível de proteção dos investidores. Eu permiti-me concluir esta, enfim, breve avaliação da proposta. Enfim, os senhores deputados tiveram a oportunidade e bem de ouvir em outras audições cada um dos reguladores e supervisores nacionais. Em particular, eu referia-me aqui à preocupação levantada pelo Sr. Deputado Hugo Carneiro em relação ao setor dos seguros e dos fundos de pensões. Eu, enfim, não tenho a acrescentar àquilo que a ASF possa vir a referir na audição que venha a ocorrer ou em pareceres que venham a ser pedidos. O CNSF tem uma posição, e permitam-me que o faça assim, enfim, um pouco de chapéu, mas eu não gostaria de me substituir a essas autoridades e, portanto, nós temos, na perspectiva do CNSF, uma visão positiva sobre a proposta de lei e, obviamente, aguardamos com expectativa a conclusão do respectivo processo legislativo, que, como o Sr. Presidente bem referiu, se deverá seguir a este período de audições. Neste contexto, gostaria de aproveitar a oportunidade para sublinhar, mais uma vez, o paralelismo desta iniciativa com o procedimento relativo ao futuro Código da Atividade Bancária, que permitirá, depois de quase 30 anos de vigência, substituir o atual REGIX com vantagem para o funcionamento enfim, neste caso, de tudo o que tem a ver com a atividade bancária. Uma nota, duas ou três notas, se me permite, Sr. Presidente, muito breves, em relação à proposta em si, para sublinhar dois ou três temas que considero relevantes. Um, que eu já referi, mas que queria sublinhar, e que tem a ver com o alinhamento com a legislação europeia. Enfim, trago para aqui, sob este chapéu de Presidente do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, uma mensagem que eu acho que devemos sempre ter presente e que tem a ver com o facto de devermos alinhar quer a legislação, quer as práticas, ou seja, a supervisão, a regulação nacional com as práticas europeias. Há uma vantagem muito significativa e agora também tomando aqui um pouco a perspectiva que o Sr. Deputado Duarte Alves aqui colocou, de podermos ter todos os benefícios de dispor de um mercado de capitais de dimensão europeia e, na verdade, enfim, países que em determinado momento do tempo tiveram níveis de risco associados muito elevados, viram, infelizmente, esses níveis de risco transporem-se para as suas empresas, independentemente do seu mérito. E isto é uma realidade que, ao nível europeu, na minha opinião, só pode ser combatida com um processo de redução do risco. Estou a falar da dívida, estou a falar dos riscos que os países ainda enfrentam a nível europeu, mas, com certeza, com um reforço quer da União Bancária, quer da União de Mercados de Capitais, que permitirá ter essa noção, digamos assim, de proteção do regime de forma mais robusta e enquadrado no plano europeu. Uma última nota em relação à revisão do regime jurídico da supervisão da auditoria, ainda que os senhores deputados não tenham referido esta questão, também relacionada com o Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, para sublinhar que são introduzidas clarificações e aperfeiçoamentos que, na nossa opinião, trarão mais qualidade à auditoria e aumento da capacidade da respectiva supervisão, à luz do papel decisivo desempenhado pelos auditores na garantia da fidedignidade da informação financeira e na confiança dos investidores. Uma nota mesmo para terminar,
em relação à questão levantada pelo Sr. Deputado Hugo Carneiro, para sublinhar e reiterar, junto dos Srs. Deputados, que a opinião expressa na audição pela doutora Gabriela Figueiredo, Presidente da CMVM, que notou a importância de se alcançar um equilíbrio adequado entre a proteção de investidores e a não oneração excessiva de intermediários financeiros. A doutora Gabriela teve a oportunidade de clarificar que as disposições em causa não tiveram origem em proposta da CMVM, há regulamentação posterior a ser feita, mas nós vemos com vantagem, podemos sempre, por exemplo, referir dificuldades quase mais presentes e que são do conhecimento de todos e que se revelam bastante bem, por exemplo, naquilo que são os custos associados aos acionistas do BES e do BANIF, que são excessivamente elevados. Nós temos a opinião de que é possível encontrar um equilíbrio diferente daquele que vigora hoje, sem desregulação e sem desproteção dos investidores, mas com um equilíbrio, enfim, em que a repartição de custos possa tornar também esta situação mais adaptada às diferentes situações que o mercado vai vivendo. Enfim, talvez tenha sido demasiado longo, eu quis, enfim, tentar apanhar todos os prismas que os meus deputados levantaram e deixar aqui mais uma outra preocupação. Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Governador. Não registro nenhum pedido de palavra, pelo que me permite concluir que longo não foi esclarecedor, não suscitou dúvidas relativamente aos esclarecimentos prestados. Resta-me, uma vez mais, agradecer a disponibilidade da agenda que nos permitirá concluir ainda hoje as audições previstas para a apreciação da proposta de lei 94. Agradecer, uma vez mais, então, a disponibilidade e as senhoras e senhores deputados, ao mesmo tempo que dou por encerrada esta audição, recordar que às 16 horas... Boa tarde. E bons trabalhos. Muito obrigado, Sr. Vereador. Às 16 horas retomaremos os trabalhos com a audição da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, que será representada pelo seu bastonário, Dr. Fernando Virgílio Macedo, e pelo Dr. Mário Freire, vogal do Conselho Diretivo. Então, até às 16 horas. Muito obrigado.